como o Danilo apresentou, eu sou bacharel em biomedicina. Eu segui o mestrado e o doutorado na área de inovação terapêutica. Eu tive uma interação muito legal assim, com esse tema da inovação, sobre as formas de financiamento, a ideia de parques tecnológicos. E eu vejo, embora não sendo uma expertise, uma disciplina que esteja, no geral, no curso de biomedicina, mas que tem uma grande possibilidade de expansão, de atuação, de ampliação das áreas de atuação do biomédico. Então, eu queria começar essa discussão, né, essa apresentação, trazendo dois conceitos básicos, assim, para a gente falar um pouco, assim, primeiramente, o que é tecnologia, né? O que é que a gente pensa quando a gente fala em tecnologia? Então, a tecnologia, num primeiro momento, a gente pensa na tecnologia enquanto softwares de computador, enquanto hardwares, enquanto programas. A gente pensa numa televisão, a gente pensa num satélite, mas a tecnologia, ela pode ser algum instrumento que a gente utiliza para benefício humano, por exemplo. A gente pode entender que uma fila para que alguém chegue a um atendimento, ela também pode ser uma tecnologia, tentando ampliar um pouco os conceitos, certo? Então, um processo, ele pode ser uma tecnologia. Ampliando um pouco essa perspectiva, vamos pensar numa planta medicinal. Então, uma planta, enquanto ela está no jardim, ela é uma tecnologia? Não, ela não é uma tecnologia, mas a partir do momento que eu utilizo aquela planta, que eu produzo um chá, uma infusão, que eu trato a minha dor de cabeça, com aquela planta, ela passa a ser uma tecnologia. Então, é essa ideia de que nós utilizamos instrumentos que podem ser processos em benefício da solução de problemas humanos. E aí a gente chega no conceito de inovação. O que é a inovação? A inovação é a tecnologia que provoca uma mudança de comportamento. Isso é um conceito bem teórico, mas a gente pode fazer algumas analogias. Imaginem um tanque de lavar roupa. Então, você tem ali uma tecnologia que permite que você esteja em um determinado local e lave a roupa. Ela passa a ser uma inovação a partir do momento que você percebe que houve uma mudança de comportamento. Então, as pessoas não precisavam mais ir a um local que tivesse água corrente, elas podiam estar na própria residência, utilizando um tanque para lavar as roupas. E aí a gente tem depois uma outra tecnologia que é a máquina de lavar. Então, a máquina de lavar, aquele tanquinho mais rústico, ele representava uma inovação quando a gente compara com a tecnologia anterior, que era o tanquinho de lavar roupa. E aí a gente tem outros avanços, a gente chega na máquina de lavar que já seca a roupa. Então você já tem uma mudança total de comportamento e as pessoas, os seres humanos, podem buscar outras atividades naquele momento em que a roupa é lavada e que já sai seca daquela máquina de lavar. E aí a gente pode pensar, agora surgiu uma outra máquina de lavar que ela tem uma função amaciante. Aí a gente tem uma inovação em relação à tecnologia anterior. Nesse caso, não. A gente tem uma mudança muito pequena. Então, já está consolidada aquela máquina de lavar que já lava, seca. E aí, essa função adicional, a gente passa a tratar como uma inovação incremental. Ela traz alguma mudança, traz alguma melhora na performance da tecnologia anterior, mas não há mais aquela mudança de comportamento que existia entre lavar num tanquinho, estender a roupa, passar a ferro e você jogar a roupa e já tirar ela seca e praticamente sem a necessidade de ser passada. A inovação, então, ela traz vocês vão encontrar muitos conceitos para inovação, mas eu gosto muito desse conceito que traz a ideia de tecnologia que muda um comportamento. Esse conceito é bem universal e eu acho que vários outros conceitos que trazem a inovação abrangem essa ideia. Por que é tão importante a gente ter esse conceito tão formal? A inovação, gente, o fato de caracterizar que um projeto, que um negócio, que um empreendimento é uma inovação, isso traz benefícios, como a possibilidade de acesso a fontes de financiamento, a isenção de impostos. Então, existem inúmeros incentivos, existem linhas nacionais de investimento para a inovação. Então, é importante a gente ter bem
conceituado essa perspectiva da inovação para que a gente possa conceber produtos inovadores. Então, outro exemplo que a gente pode trazer é aquela ideia que eu falei, da fila do SUS ser uma tecnologia. Né? Você tem uma fila para chegar até um atendimento. Então, esse atendimento, ele é uma tecnologia. Mas se eu busco um processo que acaba com essa necessidade de fila, então eu tenho uma inovação lá no sistema de saúde. Então, o fato de não haver mais a necessidade da fila promove uma mudança de comportamento. Aí eu vou trazer um exemplo bem atual. Hoje, uma vacina para a Covid-19 representaria uma inovação, do ponto de vista que vai mudar o comportamento humano. Nós deixaríamos de necessitar do isolamento, ou pelo menos em uma medida tão ampla como está sendo adotada, a partir do momento que a gente tem essa tecnologia, que é a vacina para a Covid-19, e aí essa vacina, essa tecnologia passa a ser uma inovação no momento que ela promove essa mudança de comportamento. Percebe que é muito difícil promover, não é um movimento simples. Criar uma tecnologia é algo relativamente mais simples. Eu posso pegar uma máquina de lavar e acrescentar mais uma inovação incremental, mas promover uma inovação, uma ruptura que realmente leve a uma mudança de comportamento, não é um trabalho tão simples. Mas que existe uma indicação de que a inovação ela acontece, sobretudo, quando você se aproxima das ciências básicas. E aí é essa perspectiva que a gente entende a biomedicina como vanguarda na perspectiva da inovação, sobretudo na questão das biociências. E aí, trazendo esse conceito de inovação, do que é um produto inovador, eu trago também um terceiro conceito, que aí é muito importante também para a gente entrar na discussão, que é o conceito de empreendedorismo. É outra formação que não está também tão bem articulada nos currículos, né, nos cursos de biomedicina, embora que a gente tenha alguns cursos com atividades voltadas, a gente tem esforço de professores que estão aí articulando ações importantes, né, mas a gente não tem isso como uma grade estruturada no curso. E aí eu faço a pergunta para vocês, para que vocês pensem, vocês são empreendedores? Você é uma pessoa empreendedora? Então, faça essa reflexão. E, ao mesmo tempo, eu trago uma resposta. Embora a gente tenha essa ideia, né, de tal pessoa é empreendedora, essa é uma competência que se constrói, certo? O empreendedorismo é uma competência de construção. E nós temos muitas ferramentas para essa construção. Então, eu acho que é interessante que os estudantes aí de biomedicina e de outros cursos da área de saúde que estejam participando pensem e busquem essa formação. O Sebrae, por exemplo, tem vários cursos, vários treinamentos aí online, inclusive, que podem ser buscados para que vocês tenham essa competência. Trabalhem a ideia de ter um plano de negócio. É básico aprender a ter um plano de negócio. Se você pensa em ter um empreendimento, se você pensa em abrir um laboratório, uma clínica, um centro. Então, independente da área em que você deve atuar, é importante essa perspectiva do empreendedorismo, entendendo que é algo também formativo, né? Para que a gente não tenha também aquela aura de que alguém é empreendedor, né? Isso não é uma construção. Bom, e aí eu pontuei algumas áreas que eu acho que são muito interessantes na biomedicina, na perspectiva da inovação. Eu acredito que essas áreas elas tiveram uma perspectiva inovadora, inclusive do ponto de vista da formação do biomédico. Então, muitos colegas biomédicos se arriscaram nessas áreas, né? Abriram os espaços e hoje essas áreas estão praticamente consolidadas, né? Tem um exemplo aí da biomedicina estética, que é uma área bem consolidada para a biomedicina, né? Estamos à frente aí de várias outras áreas. Traz essa perspectiva da prescrição biomédica. Eu lembro que quando estava na graduação, parecia uma coisa impensável, assim, qualquer discussão. Mas já tinham alguns colegas que estavam à frente nesse debate. E graças a eles, hoje, com a formação, por exemplo, em práticas integrativas, o biomédico tem uma possibilidade de prescrição aí, gigantesca. Aí. A biomedicina estética, né, a gente tem a possibilidade aí da prescrição dos injetáveis, existe a possibilidade da prescrição dos hormônios, na regulação hormonal a partir dos análogos dos hormônios. Então, a parte de fitoterapia,
A parte de dermocosméticos também tem avançado bastante nessa perspectiva. E a própria inovação diagnóstica também. É uma área que é extremamente inovadora e que está muito próxima da ideia da pesquisa. Então, a gente não pode perder de vista que o biomédico ele é um profissional cientista, né? Ele é um cientista por natureza. E essa habilidade, essa pesquisa biomédica, ela traz grandes ganhos à sociedade. Então, vocês que já passaram pela disciplina de bioquímica clínica ou que vão chegar a essa disciplina, vocês percebem ali quando a gente está estudando os marcadores cardíacos, que a gente tem aqueles marcadores que indicam que alguém teve um infarto, por exemplo, do miocárdio. Então, a gente tem indicadores que demonstram o risco de um indivíduo vir a ter aquele infarto do miocárdio. Da mesma forma, a gente tem os marcadores para o câncer. Então, hoje nós temos marcadores que acontecem muito antes de um indivíduo vir a desenvolver uma neoplasia. Então, esses indicadores, eles permitem a inovação diagnóstica. Isso só é possível através de pesquisa que faça o acompanhamento dos pacientes em diferentes estágios. Hoje, a maior parte dos pesquisadores nessa área de inovação diagnóstica, eu arrisco dizer que são biomédicos, pela experiência que eu tive nos centros de pesquisa, tanto no Brasil como na Suíça, na Coreia do Sul. E teve uma experiência aí muito boa de ver profissionais biomédicos, de ver profissionais brasileiros aí à frente, na dianteira dessa área. E também a indústria farmacêutica, que aí a gente também vê muito como uma perspectiva do farmacêutico, mas que tem uma inserção muito importante do biomédico, sobretudo nas fases de avaliação, para que a gente tenha aí o lançamento de novos candidatos a fármacos. A engenharia genética, então, a gente tem exemplos aí, sobretudo na inovação diagnóstica e na indústria farmacêutica. Eu mostro a vocês o exemplo do programa de pós-graduação em inovação terapêutica, que é uma possibilidade de vocês virem a desenvolver mestrado, doutorado nessas duas áreas. Tem uma terceira linha também, nesse programa de pós-graduação, que permite o desenvolvimento de estudos também numa perspectiva mais política, mais teórica, de como essas tecnologias podem chegar até a população. A engenharia genética e a biotecnologia, e a gente tem os exemplos do programa de pós-graduação em bioquímica, aí que o professor Danilo faz parte, a engenharia genética e a biotecnologia, que tem as possibilidades também de outros programas de pós-graduação. Então, eu acho que é importante que vocês atrelem a pesquisa com esse olhar da inovação, para que vocês estejam nesses espaços. Esse debate da inovação, ele é muito forte nas tecnologias da informação. Então, você tem ali o exemplo do Porto Digital, né? A gente tem o exemplo do César, mas a gente pode fazer sempre um paralelo dessas ações na nossa área. Então, pensar na ciência básica e o que ela pode oferecer como um serviço inovador. E aí você pode pensar, poxa, mas um negócio como esse, um empreendimento como esse, vai exigir muito investimento, vai exigir, talvez eu tenha que ter um capital inicial para começar um negócio como esse. Bom, eu vou mostrar para vocês alguns caminhos também para que a gente comece um empreendimento, uma ideia, né, a partir de uma pesquisa, de uma inovação no campo da biomedicina, sem recurso inicial para esse trabalho. Bom, há algum tempo, eu acredito que quando a nossa profissão surgiu, se você queria ser um grande nome da área de imunologia, você precisava estudar bastante da imunologia, da vacinologia, e aí as publicações nessa área, isso lhe trazia um respaldo de pesquisador, de imunologista. Esse é um exemplo. Então, essas áreas, né, as análises clínicas também, você se aprofundava em todas aquelas áreas, mas atualmente, para que você seja considerado um sujeito renomado em uma determinada área, você deve ter uma perspectiva de gestão da inovação. É necessário que se trabalhem as questões estratégicas, o relacionamento, relações ligadas à liderança. Então, é muito importante, para que essa inovação aconteça,
que a gente também transite em outras áreas, que a gente vá até a administração, a contabilidade e busque conhecimentos que possam agregar, sobretudo na área sanitária, né, que oferece risco a esses empreendimentos. E um detalhe muito importante é o funding, né, o investimento, dinheiro, quais são os caminhos que eu entendo. Então, você pode ter uma excelente ideia para produzir uma determinada enzima que tem importância para a indústria farmacêutica. Você pode estar com uma grande ideia para produzir uma cerveja. Enfim, você pode ter a ideia do seu empreendimento inovador. Mas como você vai buscar o funding, né? Como você vai buscar o recurso para fazer esse investimento? Então, todas essas estratégias, elas passam pelo que a gente chama de gestão da inovação. Esse debate acontece tanto nas ciências exatas, nas ciências humanas, e é importante que a gente tenha essa interface para que a gente possa trabalhar essa questão cultural, né? Cultura está aqui também fazendo parte, porque é a partir do momento, né, se você precisa perceber se aquela inovação que está sendo proposta, se ela vai ser aderida, né, se a população vai agregar essa mudança. Quando você vai também para uma parte muito técnica, você vai ver lá, se você for fazer algum estudo, alguma pesquisa, você vai ver alguns estudos que estão considerando a inovação como a nota fiscal que é emitida. Então, a partir do momento que você tem novos equipamentos, ou que você está vendendo novos equipamentos, está vendendo novos produtos, aquelas notas fiscais já representam um indicador dessa inovação. Mas percebam que essa inovação, que esse novo sujeito, que esse novo biomédico que é necessário no mercado, ele passa por uma formação muito mais ampla, muito mais multidisciplinar, que a que nós estamos mais acostumados tradicionalmente. É claro que nós não estamos aqui propondo que a gente tenha uma total ruptura, porque é através dessa base que nós temos, o profissional biomédico, com essa base nas ciências básicas, né? Uma base na biofísica tão aprofundada, na bioquímica, na imunologia, na microbiologia, nas análises clínicas, essa perspectiva, né, somada, aliada a essa perspectiva da gestão da inovação, traz os diferenciais. Eu me recordo que quando se falava na biomedicina estética, por exemplo, alguns colegas que se arriscaram mais lá atrás, que deram a cara a tapa, ouviram muita crítica, né? Biomédico não faz tratamento, biomédico não trabalha na terapia, a gente está no diagnóstico, e eles venceram essa resistência. Hoje, essa é uma área consolidada e, ao mesmo tempo, esses indivíduos que foram os primeiros a se arriscar são hoje os que estão melhor colocados no mercado de trabalho, né, que têm os seus empreendimentos. Então, no caso das práticas complementares, integrativas e complementares, a gente tem também os exemplos aí da atuação de biomédicos, né, hoje com inclusive o incremento aí da ozonioterapia, né, entre as terapias que são utilizadas. A gente tem ouvido falar aí, inclusive, sobre a fisiologia do esporte, né, que também passa a ser uma área do biomédico. Então, essa capacidade de se arriscar, mas com estratégia, prevendo a questão da cultura, das pessoas, da captação de recursos. Então, somado, eles trazem os elementos que são necessários a essa inovação. Então, a gente tem, entre as possibilidades de financiamento, que era o que a gente estava falando, né? Existe a FINEP, não sei se vocês já ouviram falar, acho que é interessante vocês darem uma olhada, é a Financiadora Nacional de Estudos e Pesquisa. A gente tem o CNPq também, o Conselho Nacional de Pesquisa, a gente tem a FACEP. Então, eu vou trazer aqui esse quadro aqui, ele está disponível no site da FINEP, né? Então, ela traz a perspectiva da gente trazer um novo empreendimento. E aí você começa aqui, você vê no início aqui a ideia, né? Então, você tem uma pesquisa, você tem uma ideia. Então, vamos dar um exemplo. Você quer criar uma cervejaria que parte de um processo um processo fermentativo, inovador, que traz características diferentes, que as que estão disponíveis no mercado. Então, no início, o que você tem é uma pesquisa e uma ideia. Então, em algum momento, essa ideia, essa pesquisa, ela passa a ser um protótipo. A partir do momento que você consegue lá produzir aquela garrafa
de cerveja. Então, esse produto, eu estou trazendo como um produto porque é bem comum hoje, né? A gente tem vários empreendimentos nesse sentido. Então, você tem uma estação que trabalha com a questão da fermentação, e aí você propôs aquele produto. Aquele produto é o protótipo. Então, outro exemplo pode ser, que a gente ouviu recentemente, um colega que está produzindo aquelas máscaras face shields, né? Que é aquela máscara tipo escudo, que promove a proteção dos profissionais de saúde. E aí ele tem uma parte da máscara que se acopla ao queixo e um material que permite que ela não fique embaçada, né? Como acontece com óculos, né? Quando a gente coloca a máscara, muitas vezes o óculos fica um pouco embaçado. Então, essa máscara Face Shield, ela tem essa característica, essa que está sendo proposta nesse empreendimento. Então, esse colega ele já tem o protótipo, ele conseguiu fabricar, e aí você pensa, poxa, como é que ele conseguiu fabricar? Ele pode, por exemplo, fazer parceria com laboratórios que têm impressoras 3D, e aí ele utiliza alguns espaços, e aí produz essa máscara, e aí ele passa a ter esse protótipo. O protótipo permite que você encontre algumas formas de financiamento. Então, na FINEP, na FACEP, por exemplo, que é a Fundação de Amparo à Ciência e à Pesquisa no estado de Pernambuco, elas oferecem subvenção econômica. Vocês estão vendo aqui na parte de cima, aqui nas formas de apoio, que a subvenção econômica, ela apoia desde a ideia, né, da pesquisa, ao protótipo, que é o momento em que você já tem um produto para apresentar, e até você chegar ao que se chama de startup. O que é uma startup? É a partir do momento em que você já tem um modelo de produção de algo que já é aceito pelo mercado, que vai ter uma adesão. Então, a gente sabe que essa máscara que já foi testada, que ela não embaça, então ela vai ter uma aceitação. Você já começa, inclusive, a produzir algumas de maneira mais artesanal, mais experimental e colocar no mercado. Então, esse é o momento em que a sua ideia se torna uma startup. Ou seja, é aquela empresa que tem um potencial grande de crescimento. A partir do momento que ela tiver um apoio, um financiamento mais robusto, ela vai poder se tornar, né, se expandir e se consolidar. Então, existem várias formas de financiamento, existem editais públicos. Alguns desses financiamentos nós chamamos de financiamentos reembolsáveis, que seriam empréstimos com um juro reduzido, né, a longo prazo. Isso é muito comum no BNDES, né? O BNDES tem linhas para esse tipo de apoio. E existe também o que a gente chama de financiamento não reembolsável, que é possível também na FINEP, possível através do CNPq, da FACEP, em que você tem um investimento e que você não há necessidade do pagamento do valor, mas que o que você tem que ter como resultado é o produto e a expansão da startup. Nós temos vários exemplos de startup no estado de Pernambuco. Como eu disse a vocês, realmente é uma área em que nós temos essa consolidação maior nas tecnologias da informação. A gente tem o exemplo do Parque do Porto Digital e de outros parques que podem oferecer esse tipo de apoio. Bom, a gente tem aqui o Parque TEL, que é um parque de tecnologias e telecomunicações, que fica aqui no Curado também, que traz algumas perspectivas de inovação. E também a criação, né? A Universidade Federal de Pernambuco está criando um polo tecnológico. Então, recentemente também foi aberto um edital para que as pessoas pudessem apresentar as suas ideias. Então, você poderia apresentar, inclusive, das 3 formas iniciais aqui do empreendimento. Você poderia apresentar como uma ideia, e aí você participava do que se chamam programas de aceleração, para que a sua ideia comece a tomar forma de empresa. E aí você pensa, esses produtos, né, a produção desses protótipos, eles devem acontecer em universidades, em centros de pesquisa, para que seja possível você utilizar esses espaços para desenvolver esse protótipo. Não é razoável que uma ideia ainda inicial, que nasce ali dentro da universidade, entre os estudantes da graduação, exija um investimento tão robusto para que você chegue ao protótipo. Então, você utiliza os equipamentos, a estrutura de instituições públicas e privadas para desenvolver esse protótipo.
e aí, então, chegar até o desenvolvimento da startup, que é o que a gente chama de startup? É aquela empresa que tem um potencial para se tornar uma grande empresa a partir de um determinado investimento. Então, a FINEP é uma das formas de financiamento, certo? CNPq, FACEP. Recomendo que vocês visitem com mais frequência esses sites, que olhem os editais públicos que estão disponíveis, inclusive para bolsas. Essa perspectiva da inovação, ela traz muitas possibilidades de financiamento. Aqui é a FACEP, que é a Fundação de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. Fica ali na rua Benfica. Então, tem o site da FACEP, vocês podem entrar. Tem várias opções lá de subvenção a ideias, a projetos. Muitas vezes traz uma perspectiva bem interessante. Assim, eu vi um edital mais recente em que você traz uma proposta de um determinado produto, e aí de um determinado empreendimento, e aí esse produto precisaria ter o apoio de alguma empresa. Então, a empresa precisaria entrar com algum recurso para esse projeto. Mas o que a empresa ganharia como contrapartida da FACEP? Ela ganharia o pagamento de bolsas. Então, você teria pessoas dentro da empresa desenvolvendo aquele produto. Então, existem outras formas de financiamento para que ideias, para que protótipos cheguem a ser startups e para que essas startups cheguem ao mercado de maneira competitiva. E aí, outra forma de financiamento é o que a gente chama de investidores anjo. A partir do momento que você já tem o seu protótipo, que você tem ou mesmo a sua ideia muito sólida, existem encontros de investidores anjo. O que que são investidores anjo? Investidores anjo são pessoas que têm, vamos dizer assim, recursos para investir. Então, são pessoas que procuram as startups que tenham potencial para crescimento para colocar o seu recurso. Então, basta dizer a vocês que algum dia a gente teve aí o Facebook, o YouTube, como startups, e que as pessoas que colocaram recurso naquela época tiveram o benefício hoje de serem participantes de grandes empresas. Temos outros exemplos aqui em Pernambuco, inclusive, em Locomídia, outros exemplos de instituições. A gente fala também temos exemplos também de laboratórios, laboratórios pequenos que surgiram com grupos, associações de biomédicos e que tratavam de exames muito especializados, alguns exames que não eram encontrados nos laboratórios da região. Então, se começou a prestar determinado tipo de diagnóstico molecular para alguns laboratórios, e aí essa estrutura consolidada recebe um financiamento de uma grande rede de laboratórios. E aí a grande rede passa a ter um percentual significativo daquela startup. Então, a sua ideia, inclusive existem feiras, eventos de inovação que trazem essa perspectiva de aproximar os investidores anjo das ideias. Normalmente é importante assim a gente como biomédico, como pesquisador que aprofunda o conhecimento na sua área, aprender a elaborar um modelo de negócio, que é conseguir colocar no papel, numa folha de papel, de que forma aquele seu conhecimento pode vir a gerar recurso para um investidor. Então, o trabalho, a missão é realmente trabalhar aqueles elos da gestão da inovação e mostrar as possibilidades de retorno financeiro quando for dado um certo investimento. Bom, aqui é um livro, é uma sugestão de leitura que eu acho muito bacana, que é da Mariana Mazzucato. É um livro que se chama O Estado Empreendedor. É muito bacana esse livro. Ele traz a perspectiva de que a inovação deve ser realmente incentivada pelo Estado. Então, não são todos as grandes inovações que surgem e que se tornam aptas ao mercado. Então, é muito arriscado para o indivíduo que toma essa iniciativa inovadora ter que bancar com todo esse custo. E mesmo não é a realidade do nosso país. A maior parte das pessoas que estão no ensino superior e que têm essa perspectiva, as possibilidades de inovar dentro da sua área, elas não teriam recurso próprio e ainda que tivessem, o risco da inovação é muito alto. Mas o benefício para o Estado é muito grande. Então, o BNDES é um exemplo de instrumento que é falado nesse livro.
que é bem elogiado assim, comparado a outros modelos no mundo. E eu trago um exemplo bem peculiar para vocês. O iPad e o iPhone, né, que nós conhecemos hoje, elas eram startups que foram financiadas com recursos do Estado. Então, até que você tivesse ali a Apple acreditando naqueles produtos e colocando seus recursos para tornar ele viável, ele era uma startup que surgiu com recursos do Estado. E aí a grande questionamento da Mariana Mazzucato nesse livro é que no incentivo a um desenvolvimento, no incentivo à criação de uma startup, digamos, uma startup que trouxesse aí a possibilidade de planejamento de um novo vetor vacinal para a Covid-19, que o Estado pensasse também no seu retorno, não que taxasse o empreendedor, mas que pensasse, olha, se esse produto trouxer milhões de retorno financeiro, que pelo menos um percentual pudesse beneficiar a população de uma maneira geral, já que esse investimento é do Estado. Então, ela fala muito sobre essa questão de que o lucro é do Estado. Então, a gente pensa no iPhone, no iPad, como um produto capitalista do resultado da ação empresarial. Mas, no fundo, você só teve aquela inovação ali inicial sendo acreditada pelo Estado, que investiu recurso. E nós temos hoje no Brasil muitas perspectivas para a inovação, nessas fontes de financiamento que eu mostrei para vocês. Então, vocês podem ir estudando e se mantendo atualizados nesse ambiente para que a gente tenha possibilidades de fazer esse investimento, né? Esse crescimento. É isso, gente. Essa é a apresentação que eu montei para discutir um pouco com vocês e fico à disposição aí para a gente responder os questionamentos. É isso. Obrigado.